Na vitória o Cordeiro conquistou. No Monte Sião, com o sopro de sua boca ele vem destruir o inimigo para sempre. Ele reina, o nosso Deus reina, e ao som do seu louvor todos se prostrarão. É o ungido do leão de Judá. E ao som do seu louvor, fortalezas cairão. É o ungido do leão de Judá. O nosso Deus reina, Ele reina. O nosso Deus 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 reina. Digno de adoração, digno de adoração, Cordeiro e Leão. Digno de adoração, Cordeiro e Leão. Digno de adoração, Cordeiro e Leão. Glória e honra e força, poder, a riqueza e a sabedoria. A salvação pertence ao Senhor, nosso Deus, que se assenta no trono. O nosso Deus reina, Ele reina. O nosso Deus 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 reina. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina porque Ele é vencedor. Ele venceu a morte. Ele reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Aquele que venceu a morte, porventura, não vencerá as situações que nos sobrevêm. O Senhor é fiel sempre. O Senhor é digno de toda honra e de toda adoração, de toda glória. Jesus, seja exaltado, Senhor, para sempre. Receba o amor do nosso coração, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém? Aquele que venceu a morte, porventura, não vencerá as situações que nos aborrecem, mas o Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, amém? A igreja pode sentar, eu vou convidar a Deise. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, no capítulo 24, nos versículos 14 e 15. Josué, Antigo Testamento, logo depois de Deuteronômio. 24, os versículos 14 e 15. Amém? Amém? Versículo 14 do capítulo 24 de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor
e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir esse final? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui nessa palavra forte de Josué, ele faz uma declaração para ele, para a família e para a geração que vindoura, porque ele ofertou a sua casa ao Senhor. E ele foi muito interessante, porque ele falou com os outros: vocês podem escolher, vocês façam o que vocês quiserem, porque Deus não obriga, Deus deixa você escolher, é que a gente chama de livre-arbítrio, porque Deus não precisa nos obrigar, Ele deixa a gente escolher. Agora, quando a gente escolhe, a nossa casa fica sob a unção do Senhor. A nossa casa fica guardada pelo Senhor. E nós sabemos essa diferença. Eu estava limpando a minha casa em Nilópolis, nessas minhas férias, segunda e terça. E como a Bel falou, tem momentos que Deus fala com a gente. Tem momentos que você sente a presença de Deus o tempo inteiro. E é maravilhoso. E na minha casa tem uma plaquinha: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa plaquinha está desde os meus 18 anos, na primeira casa que eu aluguei. Então, desde a minha primeira casa alugada, o Senhor tem guardado. A minha casa está lá há 2 anos fechada, praticamente, o Senhor tem guardado. Então, eu creio assim, como é bom a gente saber que está debaixo da presença de Deus. Como é bom você ter essa sensação. Quantas pessoas infelizes não têm isso? Quantas pessoas não têm isso? Elas não têm noção do que a gente está fazendo aqui. Elas não sabem todo o simbólico de você servir a Deus. E são infelizes. São muito infelizes. E a gente percebe que quando fala servir ao Senhor, é você conseguir fazer a vontade de Deus. Por quê? A gente faz as nossas vontades muitas vezes. Eu percebo isso no nosso casamento. Às vezes a gente faz bico de um lado, o outro faz bico do outro. Cada um está fazendo a sua vontade. A gente não está conseguindo conciliar a vontade da família. A gente está fazendo a nossa vontade. E aí a relação fica estremecida. Por quê? Porque a gente está fazendo uma vontade própria, que não é em prol do outro. E quando a gente fala, eu e minha casa servimos ao Senhor, a gente tem que pensar as nossas relações. Será que a gente faz a nossa vontade? Ou será que a gente está fazendo a vontade do Senhor na nossa família? Porque quantas vezes somos egoístas? Quantas vezes fazemos a nossa própria vontade? Quantas vezes entendemos dízimos e ofertas segundo a nossa visão, a nossa vontade? E será que é isso que está na palavra? A palavra diz, dizimai 10%. A palavra diz, ofertai com alegria. Conseguimos fazer isso? Conseguimos dizer que a nossa casa serve ao Senhor? Conseguimos saber que servimos a casa do Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos? Então, coloque diante de Deus isso. É o mês da família. É o mês que a gente fala de família. E fala, poxa, a minha família precisa ser fiel a Deus. A minha família precisa colocar as coisas diante de Deus. Porque aí você realmente percebe, tudo que eu tenho é da mão do Senhor. Tudo que eu sou vem de Deus. Não é porque eu consegui, é porque eu fiz do meu jeito. Quando você é fiel, você sabe de onde é a fonte. A fonte é do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, dizimar e ofertar, sabendo que o Senhor tem sido fiel. Mesmo que o homem seja infiel, o nosso Deus é fiel. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, a resplandecente estrela da manhã, aquilo que nos diz que sempre há um novo dia, uma nova manhã. As misericórdias são novas a cada manhã e Ele está conosco, Jesus. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Diga para Jesus. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Diga para Ele, adore a Ele. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas mãos de Jesus está a vitória. Toda a vitória está nas mãos de Jesus. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Você vai adorar o Senhor para sempre, em todo tempo, no
tempo ruim ou no tempo bom, no tempo da alegria ou no tempo da tristeza. Adore ao Senhor. Amém. Marquinhos. Aleluia. Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a majestade a ti pertence, Pai amado. E assim eu te peço nesse momento, primeiramente que tu venha aceitar, Senhor, nossas vidas, as nossas ofertas, nossos dízimos como aroma agradável diante da tua presença, Pai amado, porque tu já tem manifestado o teu amor, a tua graça, a tua unção sobre a nossa vida desde o início da nossa vida, que quando entramos aqui nessa noite, Pai amado, tu já está falando com cada um, tratando com cada um, Pai amado, que não tomamos posse, Pai amado, que a nossa casa venha te servir, Pai amado. Em nome de Jesus te pedimos que a tua palavra, Pai amado, que tu alcançaria os nossos, e assim nós criamos na promessa que tu és, e tu cumpre aquilo que tu promete, Pai amado. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, que tu venha continuar derramando a tua bênção, da tua graça, do teu amor sobre a vida de cada um aqui, Pai amado. Abençoe os nossos negócios, nossos fazeres, nossos estudos, Pai amado. Eu te peço que tudo aquilo que o contrário à tua vontade, Pai amado, seja desfeito em nome de Jesus. Eu te peço, Pai amado, também que tu venha tomar nossas causas, aqueles que estão com problemas pendentes na justiça, outras coisas. Eu entrego nas tuas mãos, porque tu é o nosso advogado, tu é o nosso juiz, e tu é aquele que intercede pelas nossas causas, Pai amado. Toma a frente, Pai amado, eu te peço. Faça cumprir a tua vontade na vida que eles necessitam do teu socorro, da tua provisão, Pai amado. Em nome de Jesus eu te peço. Continue tratando com cada um através da palavra, porque tu habita no louvor e tu já está falando com cada um. Assim eu te peço. Eu creio que tu has de fazer muito mais. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço. Com perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Vou convidar a pastora Monique. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu queria, antes de liberar as crianças, dar os avisos. Eu prefiro dá-los agora, então vou pedir a ajuda do Dudu, se a gente puder falar sobre os aniversariantes, botar lá, já colocou, né? Então, aniversariantes de maio, Renatinho no dia 21, o Mário, irmão do Alexandre, que aniversariou, né, Alexandre? Seu irmão, né? Dia 14. A Fernanda, que dia? Não é você não, Fernanda? Ué? Qual? Hã? Abril? E ela é de abril. Tem alguma falha técnica. Ela não é o seu Leí, que aniversaria todos os meses do ano. Então vamos trocar isso. Tem mais alguém de maio aniversariando que porventura não tenha? Ah, Eliette, não é isso? Acertei, não esqueço mais o seu nome. Eliette, você é de que data? 21, junto com o Renato. Então, se puder tirar uma foto, hein, Marquinhos, da Eliette hoje, para a gente. Ou então mandar por e-mail, né, para a gente poder colocar nos aniversariantes. A todos vocês, Eliette, Renatinho, Mário e Fernanda, que passou também. Parabéns. Que no nome de Jesus, o Senhor continue abençoando cada um de nós e concedendo aquilo que é mais valioso, que Ele possa realizar em nós a sua vontade. Em nome de Jesus. Minha lindinha, que bom vê-la aqui. Glória a Deus. Quanto tempo. Vamos poder abraçá-la muito nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Eu queria também avisar, a Deise pediu para eu avisar que no dia 13 de junho, é isso, Deise? 1h da tarde, de 1 às 3, muito obrigada, Rafael, vai começar a primeira turma de orientação vocacional com as pessoas que já se inscreveram. Serão 5 encontros aos sábados, de 2 horas, de 1 às 3. Então, ao longo do mês, deve ir até o meado de julho, né? Mais ou menos até quase o final de julho, né? Então, ainda tem vagas. Se você se interessar, custa R$60, né, Deise? Ou seja, cada encontro sai por aproximadamente R$12, por aí. Então, você pode procurar a Deise hoje para fazer esse trabalho de orientação vocacional. É uma grande oportunidade, Ana. Ana está me olhando assim, né? Não é só para adolescente, não. Olha quem está chegando também, glória a Deus, seu Moreira, esse casal maravilhoso está conosco, vamos poder beijá-los muito. Não saia sem dar um beijo bem gostoso neles, em nome de Jesus.
Então, voltando à orientação vocacional. Quem estiver interessado, 5 sábados, começando em 13 de junho, de 1 às 3 da tarde. Você vai poder receber uma orientação de uma pessoa que é especialista nessa área, para você poder ter definida essa área da sua vida que é tão importante. Quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando? Grande parte da nossa vida. Então, trabalhar numa coisa que a gente não gosta, ou numa coisa que nós não temos certeza se realmente aquilo que gostaríamos de estar fazendo, é um suplício. Né? Então, se a gente puder saber realmente a nossa tendência, para que nós fomos desenhados, né, nessa vida, no campo profissional, vai ajudar bastante. Então, você pode hoje mesmo procurar a Deise para ter mais informações sobre esse trabalho. Tem um pedido de oração pela saúde da Alice, nossa Alice, né, Tamia Dodói. Vamos orar. E Ana, é você nesse pedido também pela coluna? Né? Tá. Sobre dor na coluna e a questão financeira. Hoje é noite de milagres. Você crê? Também, Miguel, está com problema na coluna? Vamos. Vai fazer uma pequena cirurgia. Miguel foi curado, teve muito problema de coluna no passado, né, Miguel? O senhor te curou, né? Agora você vai fazer uma pequena cirurgia nas vistas, né? No olho, né? Só no olho direito, né? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Eu creio que hoje é uma noite de milagres. Ali, é sua mãe, né, que está dodói? Alice, sua mãe que está dodói, né? O que ela tem? Não sabe? Vamos orar para que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela no nome de Jesus. Amém? Temos avisos, mas avisos eu creio que não. Temos um aviso importantíssimo. Antes, também vou falar da cantina. Passei lá no início do culto, tinha lá uns salgados maravilhosos, já sendo lá arrumadinhos, lá no forninho. É o da Meg? Saudades da Maglene? Então, ó, Meg e Kiko arrebentam na cantina. Então, você pode sair do culto hoje, passar na cantina e comer um salgadinho maravilhoso, com certeza. Irmãos queridos, ontem foi o nosso culto de oração, da hora nona, de 3 às 5 da tarde. E mês que vem, nos dias 26 e 27 de junho, nós vamos ter a celebração especial pelo 5º aniversário do culto da hora nona. Então, no dia 26, sexta-feira, de 9 às 11 da noite, vamos ter uma mini vigília de oração e eu conto com a sua presença. Antes, nós vamos estar servindo talvez uma sopa, um lanchinho para aqueles que vêm, para todos, né? Mas muita gente vem com fome direto do trabalho, então não se preocupe. Se for o seu caso, você não vai passar fome, você vai poder orar com sua barriguinha cheia. Então, em nome de Jesus, dia 26, de 9 às 11, mini vigília. E no sábado 27, de 3 às 5, é o culto da hora nona, com a comemoração do aniversário, do 5º aniversário do culto da hora nona. São 5 anos de culto da hora nona. E a gente vai ter bolo, salgadinho e, principalmente, mais importante de tudo, a presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor que traz sentido e significado para qualquer coisa que aconteça na igreja. A gente nunca pode perder isso de vista, de que nós nunca faremos, a igreja nunca será capaz de fazer entretenimento tão bem quanto o mundo. O mundo é muito melhor do que a igreja no quesito entretenimento. Então, a ideia não é criar um espaço de lazer ou de diversão, não. A única coisa que só a igreja tem, que em nenhum lugar do mundo a gente pode encontrar, é a manifestação da graça e da presença de Deus. Então, é nisso que nós focamos. Focamos naquilo para que fomos chamados. Para que a graça de Deus e a presença de Deus possam se apresentar nas nossas reuniões. Então, em nome de Jesus, já esteja orando para que 26 e 27 de junho, principalmente, o Senhor esteja entre nós. Amém? Que Ele fale, que Ele se manifeste, que Ele cure, que Ele liberte e, acima de tudo, que Ele seja honrado e que Ele seja glorificado. Tem mais algum aviso? Sim. Eu pergunto para mim mesma, né? Eu falo, tem mais algum aviso? Estou perguntando para mim mesma. Em agosto, nós queremos, pela primeira vez em muitos anos, comemorarmos o aniversário da nossa igreja. A nossa igreja é já uma senhora balzaquiana. Tem mais de 30. E nós vamos comemorar essa senhora balzaquiana estabelecida nesse lugar. Comemorar essa célula do corpo de Cristo,
fundada aqui há tantos anos, né? E eu conto com as suas orações desde já para que o Senhor prepare por nós e em nós um momento em que também Ele seja honrado e glorificado. Porque, acima de tudo, a comemoração do aniversário da igreja é a comemoração da presença de Deus, é a comemoração da graça de Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a gente, mais do que ninguém que está aqui há tanto tempo, sabe quantas vezes essas portas foram ameaçadas de serem fechadas. Quantas vezes nós passamos por situações muito difíceis aqui. Mas a gente comprovou, pela graça de Deus, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Então, prepare-se para agosto, vai ser um tempo especial. Eu vou estar dando mais detalhes um pouco mais à frente. E eu creio que vai ser um tempo muito bom, um tempo de renovação para todos nós, em nome de Jesus. Vou chamar as crianças aqui na frente. Temos hoje uma turminha boa. Quem vai estar com as crianças hoje? Que tias? Tia Deise. Hoje é o tio Elias? É você, tio Elias, hoje? Então vem cá também. As meninas e os meninos do tio Elias, as meninas e os meninos Bruninho. Nós temos aqui a Marisol com a gente hoje, né, Marisol? Nathalie, Marisol, Karen, Fernanda, vocês vão para escolhendo o tio Elias, não é? Então vem também vocês. Paulo Henrique também vai, Paulo Henrique? Sim? Hã? Eu não sei, tio, qual é? Paulo Henrique também vai, a turma. Paulo Henrique, você vai ser o bendito fruto entre as mulheres. Bruninho, tudo bem com você, Bruninho? Tranquilo? Tem mais? Vem, também Daniel. Quem mais? Olha só que criançada bonita, né, gente? Olha só, tem mais uma criança de amarela, que eu não quero dizer. Seu tio Elias. Vem, lindona também. Vamos estar orando. Eu queria pedir que você se colocasse de pé em nome de Jesus, estendesse suas mãos para que a gente esteja abençoando as crianças nessa noite, no nome santo de Jesus. Pai amado, Pai querido, em teu nome, Senhor Jesus, nós abençoamos teus filhos nessa noite. Tanto os professores quanto as crianças que vão receber o ensino da tua palavra. Senhor, eu peço que tu unjas o Elias e a Deise com uma capacitação especial nessa hora, para que a tua palavra possa fluir segundo a necessidade desses pequeninos corações. E nós oramos para que eles sejam protegidos de todo mal, Senhor, para que a droga, a maconha, a cocaína, a prostituição, o crack, o roubo, o engano, a mentira, tudo isso esteja para sempre longe da vida deles, ó Deus, e que eles possam crescer na tua presença, livres e saudáveis, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês concordam que vocês nunca vão pegar um caminho errado? Amém? 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 Que vocês vão caminhar com o Senhor, que mesmo quando os amiguinhos tentarem seduzir vocês, influenciarem vocês, vocês vão se lembrar que tem um Deus, Papai do céu, que ama vocês e que preparou para vocês uma vida espetacular. Em nome de Jesus. Amém? Combinados? Estamos combinados? Então podemos ir para a escolinha. Podemos sentar, igreja, e abrimos nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5. Nós estamos transmitindo culto pela internet, Dudu. Então, boa noite, nesse momento, a quem porventura esteja nos ouvindo e assistindo. E nosso desejo é sempre esse, que aqui e aí o Senhor possa encher os nossos corações com a sua palavra e com a sua presença, no nome de Jesus. Bem-vindo a essa reunião. Romanos, capítulo 5. O meu desejo é de ler o texto todo, desde o primeiro versículo, porque esse é um capítulo espetacular. Mas eu quero ler a partir do versículo 12. Eu acho que a gente pode ler sim. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 1 do livro, capítulo 5 do livro de Romanos, a partir do primeiro versículo. O subtítulo é Paz e Alegria. Amém? Tendo
sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nos gloriemos, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vou repetir o versículo 17, que é a base da mensagem. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Segundo, e diante da tua palavra, nós estamos aqui nessa noite, crendo, Senhor, que o Senhor nos reuniu, que o Senhor nos atraiu, Pai, como pastor que reúne as suas ovelhas, que reúne o seu rebanho, para limpar, para curar, Senhor, para apacentar, para alimentar. Senhor, nós estamos aqui e durante o louvor te adoramos, derramamos as nossas ofertas de adoração diante de ti e agora queremos nos aquietar, Senhor, diante da tua palavra, para que ela venha produzir em nós aquilo que cada um de nós precisa nessa noite, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que o que é verdade sobre o Senhor seja dito, que não haja nenhuma interferência minha ou nenhuma má interpretação da minha parte, Senhor, mas que a tua palavra possa fluir, Senhor, como uma água limpa, que limpa corações e renova pensamentos e ideias para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, cura, transforma, liberta nessa noite. É o que eu te peço e creio que assim será. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como está sendo dito aqui, pela imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite. Foi essa palavra que Deus compartilhou para dividir com vocês. Dividir essa promessa. A promessa de que nós podemos, em Cristo Jesus,
reinar em vida. E quando Deus começou a semear essa palavra no meu coração, eu comecei a perceber algumas coisas, e acontece dessa forma mesmo. Deus, ele vai trazendo, é como um quebra-cabeças. Deus vai trazendo as peças, e aquelas peças vão se montando até que a gente entende o que Deus está querendo transmitir. E essa semana, enquanto Deus ministrava essa palavra ao meu coração, e eu, em alguns outros momentos, navegava pelo Facebook, porque se a gente não tomar cuidado, isso vira um vício, né? A gente tem que vigiar nessa terra, porque essa coisa de navegar pela internet, se a gente bobear, vira um vício. Tem horas que tem que dizer, Senhor, chega, né? Vamos parar de ficar. É internet, é Facebook, é WhatsApp, toda hora, anunciar a mensagenzinha. E você fica praticamente o tempo todo ligado. E navegando pelo Facebook essa semana, eu me deparei com as imagens de um culto feminino realizado numa igreja evangélica próxima a nós. E o tema daquele encontro de mulheres era sobre reinar em vida com Cristo. E eu achei muito interessante, porque eu vi as fotos e as imagens em que todas aquelas mulheres que foram participar daquele encontro, elas receberam uma coroa dessas que são de plástico, dessas que são confeccionadas e vendidas nos mercados populares. E foi bastante peculiar aquela imagem de um monte de mulheres de várias faixas etárias usando uma coroa, simbolizando naquele momento aquilo que está prometido aqui na palavra de Deus, reinar em Cristo. E de fato eu comecei a pensar que nós temos uma especial afeição ou interesse por contos de fadas, né? A gente gosta dessas histórias de fadas, de reinos, esse simbolismo todo que envolve reis, rainhas, princesas. A gente vê, por exemplo, a maioria das meninas hoje, nos aniversários infantis, querem se vestir daquela princesa do Frozen, né? Como é que é o nome da princesa? Elsa. Elas querem se vestir de Elsa. Não é Elba, não? Ah, não, é Elsa. Não é assim? As meninas querem se vestir de Elba, da princesa do Frozen. Ops, desculpe, Elba. De Elsa, as princesas, a princesa do Frozen. E a gente pode, por exemplo, também observar nos últimos 3, 4, 5 anos, quantos filmes de Hollywood foram lançados com esse tema? Remakes, né? Branca de Neve e o Caçador, João e Maria, A Bela e a Fera, Branca de Neve, Cinderela. Quem mais se lembra de algum que recentemente tenha sido lançado por Hollywood? Foram muitos remakes dessas histórias, desses contos de fada, que provam o seguinte: o quanto esse assunto nos interessa, o quanto nós temos, enquanto seres humanos, uma atração por esse universo mágico, por esse universo que representa a possibilidade dessa vida de um rei, de uma rainha ou de um reino. Hoje, como eu acabei de dizer, se dá uma febre, né? Uma febre com relação, por exemplo, às festas infantis, onde as meninas, em seus aniversários, querem se vestir como a princesa da história Frozen. Enfim, as fábulas infantis ocupam um lugar de grande importância no imaginário humano. No que se refere às crianças, eu entendo plenamente essa atração, porque as crianças ainda vivem no mundo imaginário, regido em grande parte pela fantasia. E a fantasia e os contos de fada, as histórias infantis ajudam as crianças a alcançarem alguns conceitos que nós vamos usar na vida adulta. Então, do ponto de vista de uma criança, é tremendamente compreensível essa atração. Entretanto, no que se refere a nós adultos, e principalmente no que se refere a nós, Igreja de Cristo, ainda me chama a atenção o que representa para a maioria das pessoas essa afirmação do apóstolo Paulo. Afinal, o que é reinar em vida? Será que é usar uma coroa? Será que é usufruir das regalias de um domínio
de um reino? É isso que está sendo dito aqui? Será que está revestido de um certo tipo de autoridade? De uma certa forma, sim. É o que está sendo dito. É o que implica essa promessa de Deus. A Bíblia mostra lá em Apocalipse, quando João vê o Senhor na glória, quando ele tem a visão do Apocalipse, ele vê os 24 anciãos que estão diante do Senhor, eles tiram as suas coroas e eles colocam diante do Senhor. Nós cantamos hinos que se referem a isso. Ou seja, de fato, eles estavam ali usando uma coroa. De fato, nós estamos reinando em Cristo. Ao termos um encontro com o Senhor e passarmos a reinar em Cristo, nós recebemos um certo tipo de privilégio. O privilégio de não sermos mais dominados pelo pecado. O privilégio de não estarmos mais sob a condenação do pecado. O privilégio de uma vida nova. Entretanto, muitas vezes, parece que mesmo esses conceitos que são verdadeiros acabam sendo distorcidos e acaba se tornando alguma coisa que está para além do que eu creio seja o desejo de Deus. Afinal de contas, essa é a grande questão. O que é reinar em vida com Cristo? O que é que está sendo dito aqui no versículo 17, quando Paulo afirma que, por meio de Jesus, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, por meio de Jesus Cristo. O que significa? No capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo está fazendo uma das mais belas descrições da graça de Deus. E para isso, Paulo está traçando um paralelo entre aquilo que prevalecia na humanidade antes do sacrifício e da ressurreição de Jesus e aquilo que passou a prevalecer na humanidade depois da vinda de Cristo. Paulo vai afirmar no versículo 12 que o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. E assim, pelo pecado de Adão, pela transgressão, pela desobediência de Adão, veio a morte a todos os homens. Ele vai dizer no versículo 12, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E destituídos permaneciam da glória de Deus. E ele continua afirmando no capítulo 5, que a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Aqui ele falando, traçando um link da morte com o estabelecimento da lei. Mas o que eu quero destacar é a afirmação de Paulo de que a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual, passou a reinar depois da introdução do pecado no mundo. Entretanto, ele vai dizer, se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? E o que significa realmente reinar em Cristo? O que Paulo está dizendo é que a morte reinou antes de Cristo. Mas por causa de Jesus, para aqueles que creem, o que passou a reinar é a vida. Assim, quando Paulo usa a expressão reinar em vida por meio de Jesus, Paulo está se referindo àquilo que prevalece na nossa vida. Ou seja, é muito mais do que usar um adereço que simbolize uma questão espiritual. É muito mais do que saber que se tem o privilégio de estar dentro daquele reino. É a gente poder ter de Deus a visão correta daquilo que prevalece na nossa vida. E eu quero fazer essa pergunta para mim e para você no meio da mensagem. O que prevalece nas nossas vidas? Ou o que tem prevalecido nas nossas vidas? Enquanto a morte espiritual reinou, enquanto a morte espiritual prevaleceu, que é isso que Paulo está dizendo, o reino da morte e o reino da vida, a prevalência da morte, a prevalência da vida. Enquanto o reino da morte prevaleceu, o que é que a gente via?
antes de Jesus, enquanto a morte, tanto física quanto espiritual, prevaleciam, o que a gente via? A gente via a desesperança, a gente via a idolatria, a gente via o domínio do pecado e a gente via a maldade. Mas agora, para aqueles que creem em Cristo, o que reina é a vida dele em nós e a vida dele através de nós. Portanto, no reino da vida, o que prevalece é a perseverança, a esperança, a liberdade e o bem. Portanto, reinar em vida com Cristo é viver a vida como Cristo viveu. É viver a vida onde o que prevalece é o que prevaleceu na vida dele. É assim que eu entendo aquilo que Paulo está transmitindo a nós como promessa de Deus, de que em nós haveria abundância da graça, como ele está dizendo aqui no versículo 17, provisão da graça e dádiva da justiça, para que reinássemos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Para que reinássemos em vida, ou seja, para que vivêssemos a vida como Jesus viveu. E para que na nossa vida prevalecesse o que prevaleceu na vida dele. E o que prevaleceu na vida de Jesus? Ou como Jesus viveu a vida dele? Simbolizando para nós aqui que seja reinar em vida com Cristo. A gente pode falar de muitas coisas, mas Deus me deu duas características, duas prevalências, duas características que prevaleceram na vida de Jesus o tempo todo, que marcaram a vida dele e que marcam a vida daqueles que estão reinando em vida e pela vida. A primeira, e eu vou para o versículo 3 para poder explicar essas duas características de uma vida onde nós reinamos em Cristo. Versículo 3 diz assim, não só isso, aliás eu vou ler do versículo 2 para a gente entender melhor, ou do 1 mesmo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, ele vai dizer no versículo 3, mas também nos gloriamos nas nações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou convidar você para fazer de novo esse caminho, porque isso aqui a gente tem que decorar. A tribulação produz o quê? E a perseverança produz o quê? E o caráter aprovado produz o quê? A gente tem que decorar isso. Vamos lá. A tribulação produz o quê? A perseverança produz o quê? O caráter aprovado produz o quê? Tribulação ou problemas gerando perseverança. Perseverança gerando caráter aprovado. E caráter aprovado gerando esperança. E aí Deus me deu essas duas características da vida de Jesus. Como que Jesus viveu a vida dele? Esse quadripé aqui, essas 4 características estavam presentes nele. Diante das tribulações, Jesus ele fez o quê? Perseverou. No meio e pela perseverança, ele foi aprovado. Aleluia. E tendo sido aprovado por Deus, ele esperou. E a esperança dele não o decepcionou. Porque mesmo na cruz do Calvário, ele pôde dizer, ou a palavra diz sobre ele, na cruz do Calvário, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O que é perseverança? Simplificando, eu vou chamar perseverança de crer de antemão.
chamar perseverança nessa noite. Eu vou usar um termo para perseverança aqui nessa noite. Perseverar é crer de antemão. Reinar em vida com Cristo é viver uma vida onde pela fé as tribulações ou os problemas geram perseverança. Mas como isso é possível? É possível porque é viver uma vida no mundo caído, que jaz no maligno, crendo que existe um Deus bondoso controlando todas as coisas, inclusive as tribulações e o próprio mundo caído. Nós vivemos nesse mundo caído do mesmo jeito que viveu Jesus no mundo caído. Cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de injustiças, cheio de aberrações, cheio de desgraça. Como é que ele conseguiu perseverar? Porque ele creu diante que aquele mundo não seria para sempre caído. Jesus, assim como Jesus, melhor dizendo, nós vivemos nesse mundo crendo de antemão, de acordo com a nossa fé. Crendo de antemão que ele não é mais um mundo caído. Embora ainda seja. Perseverança, guarda isso no seu coração, eu quero guardar isso também. Perseverança é antecipar pela fé a promessa. Perseverança é antecipar pela fé a promessa, chamando à existência as coisas que não existem como se já existissem. E aí, eu quero dar um exemplo que eu até já usei numa mensagem algum tempo atrás, que foi extraído de um livro do Philip Yancey. Esse exemplo dá para a gente entender direitinho o que é crer de antemão. É como se você, e é o que acontece na sua vida, você sabe uma coisa que muita gente não sabe. Você conhece uma coisa que muita gente não conhece. Então, diante de um problema, você tem um conhecimento que muita gente não tem. O conhecimento que Deus te deu pela palavra e pelo Espírito. O conhecimento de que Ele é Senhor de todas as coisas, de que Ele está controlando tudo. O conhecimento de que esse mundo não vai terminar de uma forma e vai continuar terminado, que ele vai renovar todas as coisas, que ele vai voltar, que ele vai restaurar, que ele vai redimir. Você tem esse conhecimento, mas muita gente ainda não tem. E com relação à sua própria vida, muitas vezes você tem um conhecimento que as outras pessoas não têm. Quando você recebe uma promessa de Deus para a sua vida, você adquire um conhecimento sobre a sua vida que outros não têm. Então, diante de um problema, você tem que usar esse conhecimento. Isso é crer. Você sabe uma coisa que os outros não sabem. Os outros olham para a sua vida e veem você doente. Mas você tem uma promessa de Deus de que Ele vai te curar. Então, você persevera, antecipando pela fé a promessa que recebeu de Deus. Essa história, extraída do livro do Philip Yancey, vai dar para a gente entender bem o que eu quis dizer agora. E é uma história verdadeira, real. Num campo de concentração alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, iludindo a vigilância dos guardas, os americanos que estavam presos naquele campo fizeram um rádio caseiro. E eles escutavam as notícias de madrugada, escondidos dos nazistas. Um dia, escutando as notícias naquele rádiozinho caseiro, aqueles soldados americanos que estavam presos ouviram a notícia de que o alto comando alemão havia se rendido. Ou seja, a guerra tinha terminado. Só que por uma falha na comunicação,
os soldados e os comandantes daquele campo de concentração ainda não tinham recebido essa notícia. E aí o que aconteceu? À medida que a notícia se espalhou pelo campo, as pessoas, os soldados presos, começaram a celebrar. E durante 3 dias, aqueles prisioneiros se tornaram quase irreconhecíveis. Eles começaram a cantar. Eles começaram a acenar para os guardas. Eles começaram a rir, sorrir para os cães alemães, para os cães pastores alemães, e começaram a contar piadas durante as refeições. No 4º dia, os soldados acordaram e descobriram que os alemães haviam fugido, deixando as portas destravadas. O tempo da espera tinha chegado ao fim. Entenderam? Os que tinham a chave da cadeia não tinham aquela notícia de que a guerra tinha acabado. Mas os que estavam presos tinham. Eles sabiam que a guerra tinha acabado e que era só uma questão de tempo. Até que eles fossem totalmente soltos. E aí eles começaram a viver, ainda no cativeiro, como se já estivessem livres. Isso é perseverança. Crer diante. Você está desempregado hoje? Você está doente? Você está triste? Você está passando por uma dificuldade? Antecipe pela fé a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para nós? Pedir e dar-se-vos-á. Qual é a promessa que Deus tem para nós? De que se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando não foi o texto que você pregou domingo passado? Foi esse, né? Falou sobre, citou esse texto. Essa é a promessa. Então, mesmo no momento de dificuldade, a gente crê de antemão. Isso é reinar em Cristo. Isso é reinar em vida. Há uma tendência nossa de precisarmos ver as coisas acontecerem para que a nossa emoção de alegria, de contentamento seja liberada. Mas o que Deus nos chama e o que nós vemos na vida de Jesus era exatamente o contrário. Jesus, ele antecipava as coisas. No último jantar, que foi a última ceia entre ele e os discípulos, a gente vê ele antecipando. Ele antecipando a reunião com o corpo dele, que se prolongaria durante os milênios seguintes. Mas ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha sido sacrificado ainda. Ele não tinha. Quando ele anunciava o reino de Deus, Jesus não dizia para as pessoas, olha, se arrumem porque o reino de Deus está próximo. Não, quem falava isso era João Batista. O que Jesus falava? É chegado, chegou. Mas ele não tinha morrido ainda. Como ele poderia garantir aquilo? Porque ele creu de antemão naquilo que ele próprio faria. Por isso ele podia dizer para as pessoas, o reino de Deus é chegado até vocês. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para a sua vida e crer de antemão. Mesmo que você esteja doente, não é para que você pare de tomar os remédios, mas é para que você creia que os remédios estão fazendo efeito e que em breve você não precisará mais de nenhum deles, porque você ficará curado da sua enfermidade. Se você está desempregado, não é uma dívida no cartão de crédito, crendo de antemão que você vai ter um salário no final do mês. Não, mas é crer de antemão que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Então deixe o seu terninho arrumado no armário. Deixe a sua roupa de trabalho arrumada no armário. Lustre os seus sapatos. Creia de antemão. Se você tem uma situação familiar difícil, creia de antemão na solução disso.
passe a tratar os membros da sua família como se a solução já tivesse sido alcançada. Não espere alcançar a solução para mudar a forma que você trata as pessoas. Trate-as já como se o problema tivesse sido resolvido. Isso é perseverar, isso é crer de antemão, isso é reinar em vida. A tribulação produz o quê? E a perseverança produz o quê? E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Essa é a outra característica do Senhor Jesus, de como ele viveu a vida dele. Jesus era um homem de esperança. E eu vou chamar esperança aqui nessa noite, eu vou usar um termo também para esperança. Esperança é agir como se. Eu vou tentar explicar. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado uma esperança que não decepciona. Uma esperança que não decepciona por causa do amor de Deus derramado em nossos corações. Irmãos, é mais fácil a gente transformar as